A paz do Senhor Jesus, irmã Ingrid Neto. A paz do Senhor Jesus, irmã Miriam. Amém. A paz do Senhor Jesus aos irmãos ouvintes que nos escutam neste momento. Amém. Nós vamos estar falando um pouco sobre uma palavra para os desviados, né, irmã Ingrid? Falar daqueles, né, que estão abatidos na fé, né, não aguentaram as lutas, né. Verdade. E tem muitos, né, que às vezes estão em casa, abatido, saiu da igreja. Quer voltar, não tem aquela força, não tem aquele ânimo, né? E nós vamos trazer uma palavra para você que vai estar nos escutando neste momento. Isso. Glória a Jesus. Glória a Então, Deus. vamos ler um versículo da palavra de Deus, né? Amém. Louvado seja Deus, na meditação dos irmãos ouvintes que estão à escuta, que você venha ser edificado pelo Senhor, através de cada palavra, né, que nós darmos aqui, louvado seja Deus, aleluia, que sirva para o seu elevo espiritual, para o despertamento, porque Jesus está voltando, né, irmã? Você vê que quanto mais os sinais, né, acontece, quanto mais o tempo se aproxima, ao invés do povo despertar, vem o peso, né, irmã, que muitos enfraquecem para voltar atrás, para retroceder, né? Parece que o pecado está sendo mais fácil, né, de ser... Tá mais sendo influenciado, né, irmã? A carne tem falado mais forte, né? As influências do mundo tem falado alto, né? E muitos, por falta talvez de vigilância, né? Por falta talvez de fugir mesmo do pecado com todas as forças, não tem aguentado as lutas e tem caído na tentação, né? E saído da igreja. Verdade. Sendo que o nosso Jesus está ali sempre com as mãos estendidas, né, irmã? É tremendo o amor de Deus, né? Verdade. Está ali tendo misericórdia, né? E sobre essa misericórdia, esse amor de Deus, nós vamos estar falando um pouco neste momento. Verdade. Glória a Deus. Vamos ler aqui em Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, para a meditação dos irmãos, que diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, e para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra poderosa. Santo é o nome do Senhor. Verdade. É uma palavra que nós vemos que, como nós estávamos falando, né, irmã? De Deus, ele é misericórdia, né? Verdade. Independentemente da pessoa falar assim, mas eu acho que Deus não me perdoa mais, que Deus não me quer mais de volta, devido a tanta coisa que eu já cometi, né? Mas a palavra de Deus diz que ainda que o pecado do homem seja vermelho como a escarlate, Deus tem o poder de os tornar branco como a lã. Verdade, irmã Miriam, né? Queria acrescentar aqui também, né? Um versículo aqui, né? Falando no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18, fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que vejas, né? Muitas vezes as pessoas têm pecado muito com os olhos, né, irmã? E assim, né? A palavra fala que o nosso olho é a candeia do nosso corpo, né, irmã? Então, nós não temos que só santificar nossas vestes por fora, nós temos que santificar todo o nosso membro, né? O nosso olho, a nossa boca e o nosso ouvido, mas principalmente o olho, porque com o olho é que entra as coisas más, né? Verdade. E assim, tem pessoas desviadas que às vezes falam assim, eu não entendo por que eu não tenho força. Mas às vezes está aí, né, irmã Ingrid, nessas ações, nesses comportamentos, né, que faz com que a fraqueza, o inimigo vai e suga as forças através do pecado que a pessoa está cometendo dia após dia, né? Verdade.
às vezes não tem aquela força, aquela disposição, quer dizer, não esforça para orar, para ler a Bíblia, mas tem aquele prazer de ficar madrugada, por exemplo, vendo coisas que não edificam no celular, na televisão ou em outros meios, né, irmã? É, porque é igual eu tô falando, né? O nosso olho é a candeia do nosso corpo. Então, só de nós sairmos da nossa casa, nós já estamos expostos, eu vou falar assim de uma maneira que todo mundo entende, à poluição visual. Você vê pessoas nuas, né? Mulheres seminuas, homens, né? Seminus. Você vê tanta coisa que se você não tiver ali ligado com Deus, pedindo Deus misericórdia, você acaba pecando, né, irmã? Verdade. E assim, é como se diz, né? Andar no espírito e não cumprir as concupiscências da carne, né? É, Então, assim, para servir Jesus, meu querido irmão, irmã, você que está desviado, né? Ou jovem, ou criança que já tem um certo entendimento, que sabe, né? O caminho da salvação. Para servir Jesus é com esforço. É você lutar, é você renunciar à sua própria vontade. É você renunciar ao seu eu. Acho que esse é um dos maiores desafios da pessoa, né, irmã Ingrid? Vencer o seu próprio desejo, né? vencer a mente ali, né, irmã? Porque a batalha na mente, ela é uma batalha sem fim, irmã. Porque o Verdade. nosso espírito, ele quer orar, o nosso espírito, ele quer santificar, né? O nosso espírito quer jejuar, mas a carne, ela não quer deixar nada disso. E ainda tem, né, o inimigo nosso, né, Satanás, para poder sempre estar ajudando ali a carne, né? Mas nós temos que ser fortes, né? Porque Deus, ele não quer só o nosso coração, ele quer nós de corpo, alma e espírito, quer nós completo. Então nós temos que sempre estar buscando, tirando um tempo para ali ler a palavra do Senhor, né? A salvação, ela é individual, né? Talvez você se desviou da igreja, né? Você que está desviado, que está com pouca fé, que está sem força para ir na igreja, porque talvez viu alguma coisa errada, né? Talvez se espelhou em algum irmão, alguma irmã, e a irmã, né, caiu talvez em tentação, caiu no pecado, e isso te abateu a fé. Mas nós temos que seguir a palavra de Deus, olhar para cima, porque, querendo ou não, nós somos feitos de carne, né? Nós somos sujeitos a cair na tentação, nós somos sujeitos a pecar. Então, nós não podemos assim, o irmão caiu, agora eu vou sair da igreja. O irmão caiu, vamos orar para ele levantar. Não vamos acompanhar ele para o mundo também, né, irmã? Verdade. Às vezes a pessoa tem mais essa tendência, né, irmã? É, De copiar o erro, mas não copia o isso, certo, né? verdade. Talvez o pastor tenha ali, né, fala ali uma doutrina e as pessoas não seguem. Não preciso de tanto. Mas se o pastor às vezes cai, eu vou desviar também, porque olha, aquela pessoa caiu, era um homem de Deus e caiu, imagina eu, vou sair logo, né, irmã? Fica olhando, Verdade. né? Olhar para o homem, né? Né? Devemos olhar para Jesus. Tem um louvor muito bonito que fala sobre isso, né? Se você olhar para Cristo, nada vai te derrubar. E é verdade, né? É, Tem muitos que olham para o homem. Eu não vou na igreja porque eu vi alguém fazendo coisa errada. Eu vi um obreiro, eu vi uma irmã que cometeu algo que não era para cometer. né? Mas a casa de Deus é um local para todos nós, né? A casa do nosso Pai, nós temos que olhar para Jesus. Independentemente se alguém cometeu um erro ali, um obreiro, que não seja a liderança, é claro que a liderança da igreja vai estar corrigindo, Deus vai estar mostrando, né? Mas às vezes a pessoa foca em mínimas coisas ali, mas o irmão não me deu paz do Senhor, o irmão não olhou para mim, e acaba, não vou na igreja mais por causa disso. Isso não é motivo, né, irmã? Não é motivo. Da pessoa deixar de cultuar a Deus, de estar reunido, congregando com os demais irmãos, porque um irmão não deu a paz, ou às vezes até a pessoa não notou, não observou, né, irmã? Ou talvez nem ouviu, talvez direito, né, irmã? E aí a pessoa já se enfraquece, já põe mil coisas na cabeça. O irmão tá com raiva, a irmã tá com raiva de mim. E, né, e ela é irmã da igreja, não pode isso, tem que cumprimentar, tem que, né, tratar bem, e acaba ali abatendo a fé, o inimigo se aproveita disso, né, vai tendo aquela mágoa, né, irmã?
E Verdade. vai indo, já tá. Quando vê, já saiu da igreja, já se desviou, fica um culto sem ir, fica outro, e quando vê, já tá fora da igreja. E a É, palavra de Deus também fala, irmã, porque aqui, ó, no mesmo capítulo 3 de Apocalipse, no capítulo 3 no versículo 8 fala: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? Muitas vezes a gente ali tá com uma pouquinha força, mas você tá perseverando, indo na igreja, pedindo Deus misericórdia para dar força. Então é isso que importa, tá ali na obediência, a tentação tá grande, mas você tá fraquinho ali, mas você tá obedecendo, não tá negando o nome de Deus, isso que importa, né, irmã? tá lutando para vencer a sua É, própria natureza. É assim, isso. tem pessoas, irmã Ingrid, que às vezes quando ela tá no meio de outras pessoas ali, ela tenta renunciar um pouco o seu desejo. Mas quando tá em casa, em quatro paredes, ninguém tá vendo, aí tipo que não consegue, não esforça para continuar ali resistindo, renunciando à sua própria natureza. Às vezes quando tá em casa, fala, não, o pastor não tá vendo, o irmão não tá vendo, a irmã não tá vendo, eu vou ficar à vontade, eu vou tirar algumas, né, roupa, a minha calça, eu vou ficar de bermuda, eu vou ficar de camiseta, eu vou tirar minha combinação, e eu vou ver uma televisão, vou fazer uma coisa aqui, vou ver algo no celular, fazer alguma Né? outra coisa que não edifica, mas os olhos de Deus contemplam todas essas coisas, né, irmã? Né? O olho de Deus, ele vê o profundo e o escondido, né, irmã? Não Verdade, adianta estar escondido, não, né? Ser crente verdade. só por fora, saiu da igreja. Hoje mesmo nós estava comentando, irmã, de uma pessoa que se diz cristã, mas que mete o couro no esposo, irmã, né? De se diz cristã, mas o esposo, assim, ela bate nele na frente de todo mundo, irmã. Aí a Meu pessoa que Deus, estava comentando ainda falou assim, isso para mim não é cristão, não. Aí eu só concordei assim, né? Porque realmente, né, irmã? Dentro da igreja tá de ovelha, mas aí fora causa esse escândalo, né? verdade. Tanto a esposa, no caso, passando por cima da autoridade Isso, constituída por Deus, que é o esposo, e o esposo também não tem autoridade de Deus para deixar chegar no ponto desse, né, irmã Ingrid? é, É lamentável a situação. E isso é um de muitos casos que acontece, né? De muitos que se dizem ser servos de Deus, mas as suas obras provam ao contrário, né, irmã Ingrid? No né? caso, Deus, né, ele sempre chama, né? Deus sempre ele escolhe de acordo à sinceridade do coração. Você vê que Deus sempre chamou lá no passado também os apóstolos, né? Quantos servos de Deus foram um exemplo, né? E Deus vê para o coração, e realmente foram homens que tinham um coração segundo o coração de Deus, com tremenda sinceridade. E hoje não é diferente. Deus olha para o coração, porque quando temos sinceridade com as coisas de Deus, não por aparência, aonde nós estivermos, essa sinceridade continua, né? É verdade, irmã. E a gente também não pode se deixar abater, né? Pelo que fulano tá fazendo, pelo que ciclano tá fazendo, né, irmã? Porque no dia do juízo final, Deus vai chamar cada um pelo nome, né? Não vai chamar, chama aquela pessoa lá para te ajudar, não. Vai ser chamada assim, irmã Miriam. Vai estar lá, né? Ah, você desviou por quê, irmã Miriam? Ah, eu desviei por causa do irmão. O irmão estava na frente da obra e fez isso, isso, isso de errado, né? Mas a palavra de Deus não vai dar essa desculpa, né, irmã? Verdade. Deus não terá um inocente por culpado e Né? não culpado por inocente. Então, irmã, o segredo está em amar Jesus. Tá. Porque quando você ama Jesus, nem a morte, nem a vida, nem tem potestade, nem principados, nada que separa do amor de Cristo. E nós vemos, irmã Ingrid, observa, não sei se você já observou, que hoje em dia sempre foi assim, né? Aliás, tudo que acontece na vida do ser humano, a consequência vem sempre em querer eles afastar de Deus. Sim, Às vezes verdade. teve um contrito na vida, no relacionamento, aí o culpado é como se fosse Deus. Ah, então eu já não vou à igreja, eu também já não vou orar, eu já não... Tipo que É. as coisas que acontecem, ele deixa a barreira espiritual afastar de Deus ao invés de se aproximar de Deus. Verdade, às vezes Deus está até provando a fé, né, irmã? Como o ouro é provado no fogo, aí perde a benção, né, irmã? Por não perseverar. Verdade. Mas quando você ama a Deus de verdade,
Quando a luta aumenta, aí que você chora, aí que você se prostra, aí que você se humilha, que você fala, é somente Deus para me ajudar, é somente Deus para me socorrer. Ah, mas alguém riu de mim, alguém falou de mim. Não, é Deus que vai te consolar, é Deus que vai dar a força, né? Verdade, irmã. E assim, né? A Bíblia também fala que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus nunca esquecerá do seu, né, irmã? Então, assim, eu vou desviar da igreja porque minha mãe, meu pai, meus irmãos me abandonou, porque meu marido não é crente e por causa que meus amigos me abandonaram, né? Mas a gente tem que aprender que Deus nos basta, né? Pode todo mundo nos abandonar, mas quem não pode nos abandonar é somente Deus. Verdade. É igual a irmã Ingrid acabou de falar, né? É naquele grande dia, é cada um que vai prestar conta diante de Deus, né? Então você, irmão Vide, neste momento que vai estar nos ouvindo, preocupa com sua vida, com sua salvação, porque naquele grande dia você não vai poder chamar ninguém para te defender, alguém para tentar te ajudar com palavras, porque Deus ele não quer saber as suas justificativas. Deus ele quer ver o seu esforço, porque ele sabe melhor do que você o que você passa e ainda o que você pode suportar, né? Então, se veio sobre você, lute e vença, porque Jesus está ajudando, Jesus está fortalecendo. É como nós que somos mães, né? Pessoas que têm filhos, né? E, tipo assim, seu filho aprende algo errado e, às vezes, foi com um vizinho, alguém, um coleguinha, você não vai corrigir o coleguinha porque o seu filho errou. Você vai corrigir o seu filho porque ele copiou do coleguinha algo errado. E com Deus é da mesma forma. Não tem por que falar, Senhor, eu errei porque alguém me induziu a errar. Né? Senhor, eu errei porque o demônio me enganou. Não é como Eva, né? Eva pegou, jogou para Adão. Não, quer dizer, Adão jogou para Eva e Eva jogou para a serpente, né? A culpa. Mas nós vemos que Deus, ele deu castigo para cada um. Verdade. E nisso aí a gente já vê o quão pecadores nós somos, né? Tendenciosos a achar alguém que é culpado, né, irmã? Verdade. Sempre tem de querer jogar a culpa em Tem. alguém. Mas foi por isso. Foi por aquilo. É por causa, né? Sempre nós queremos achar algo para poder, né, nos desculpar. Mas no último dia não vai ter desculpa, né? Como a irmã Miriam está falando, não vai ter desculpa, né? Jesus naquele dia, ele vai ser o justo juiz, né? Verdade. Hoje nós temos ele como advogado, Sim. nosso Pai maravilhoso, tem advogado as nossas causas, ainda que nós não merecemos, mas Deus, pela sua grande bondade, tem estendido a sua mão, tem perdoado, ainda que nós falhamos, fracassamos, ele está ajudando, ele está levantando. Por quê? Porque tem um acusador maior. Tem uma força espiritual da maldade que quer nos induzir, nos tentar a pecar contra Deus e nos separar de Deus. E Deus, vendo tudo isso, está com sua mão estendida para nos ajudar. Mas cabe a nós tomar uma posição e realmente querer, né, essa oportunidade que Deus tem nos dado. Né? Verdade, porque Deus não nos chamou para a imundiça, né, irmã? Mas para a santificação. Se nós é fraco ali na música mundana, no olho, não pode ver um homem bonito, não pode ver uma mulher, né, mostrando a nudez como é comum hoje, né? Nós temos que pedir Deus para nos purificar os nossos olhos, nos dar o livramento. A pessoa é fraca ali na arte, assim, de roubar, né? Sei lá, pegar alguma coisa que não é seu, ou de falar muito da fofoca, ou de falar mentira. O inimigo sabe a fraqueza de cada um e ele não brinca em serviço, né, irmã? Ele tá ali nos rodeando 24 horas, né? Então, um pouco que nós não vigiarmos já é o suficiente para ele fazer um estrago. Então, nós temos que clamar ao Senhor, né? Você desviado que está ouvindo essa live, né? Eu e a irmã Miriam que está fazendo, né? Então, assim, pede a Deus força, não é impossível, né? No Salmo 120 fala, na minha angústia clamei o Senhor e ele me ouviu. Deus ouve um coração contrito, um coração angustiado, né?
Verdade. Assim, mãe Ingrid, igual a irmã tá falando, tem pessoas que têm, né, aquela coisa de falar, irmã, mas eu sou muito fraca em tal área, né, isso, em aquilo, só que, irmão, seja forte, minha irmã, seja forte. Por quê? Porque o inimigo, ele joga seta, mas ele não vai te obrigar, ele não vai te prender, né? Que os irmãos entendam que o diabo jamais vai pegar você e jogar você no pecado, né? Ele vai te tentar a isso, mas quem vai é você, se você querer, porque o diabo não vai te levar à força, né? Então, Verdade. essa é a questão que nós iremos prestar conta a Deus de nossas obras, porque ainda que nós venhamos ser tentados, né? Nós não devemos cair, porque se nós cairmos, vai ser devido à nossa própria fraqueza, a nossa própria falta de vigilância, né? É, Então, se tem alguém que você tem algum vício, se você tem, né, uma fraqueza em algo, lute com todas as suas forças, não deixa esse pecado te dominar, não deixa o inimigo te dominar. Como diz a Bíblia, se teu olho te escandalizar, arranque ele e atira para longe de ti, porque é melhor entrar no céu sem um dos olhos do que tendo dois e para o inferno. Então, quão doloroso é arrancar um olho, né, irmã Ingrid, verdade. fisicamente, mas Deus quis dar esse exemplo para que os irmãos, para que nós viéssemos ter esse exemplo, que ir para o inferno, irmãos, não é brincadeira. É, e a palavra também fala, irmã, porque nós somos tentados pela nossa própria concupiscência da carne. Não é Verdade. ali que Deus nos tenta. Tem muita gente que fala que Deus tenta, né? Talvez por falta Não, de sabedoria, mas Deus não tenta ninguém, porque de ninguém é tentado, né? É a nossa verdade. própria concupiscência da carne ali que nos faz ter aqueles desejos pecaminosos, né? Verdade. É o que, às vezes, algumas pessoas, né, falam também, né, eu sempre costumo dizer, assim, tem pessoas, irmãs, por exemplo, ou até mesmo irmãos que têm o costume de ficar com a camisa desabotoada, irmãs que não conseguem se vestir comportadamente como ordena a palavra de Deus, né, como a irmã leu em Apocalipse aí a princípio, né, compre vestes para que tampe a vergonha da tua nudez. Então, tem pessoas que começam a falar, mas, Senhor, eu não aguento, eu não suporto seguir essa instrução. Mas é coisa que a pessoa mesmo não quer renunciar, não quer abrir mão, irmão, porque muitas irmãs, muitos irmãos conseguem, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que dá força se nós queremos, se nós realmente dá lugar para isso, né? E é o Espírito Santo, né, irmã, que nos refrigera, né? Muitas vezes as pessoas acham difícil essa doutrina, né, irmã, de cobrir o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tem que ser coberto, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele não é Verdade. templo para o mundo. Se você anda nu, né, seminu, o Espírito Santo de Deus não habita em você, né? Aí as pessoas falam assim, irmã Ingrid, mas eu tenho muito calor, eu sou muito calorenta, eu não consigo ficar vestido com essas roupas, né? Mas como a irmã mesmo estava comentando comigo outro dia, né? Pode estar o frio que for, né? Mas as pessoas conseguem ficar com shortinho curto, mostrando a polpa da bunda e com aquelas brusas, né? Sei lá, tomara que caia, né, mostrando a E barriga, suporta, né, né? e suportam esse frio, né, e não conseguem ficar ali com a brusinha tampando o cotovelo, né. Verdade. Aí por aí você vê, né, irmã Ingrid, a situação que as pessoas, né, realmente não querem renunciar a si mesmo, né? Né, Então, assim, que vamos supor, né? Tem pessoas que está desviado, não consegue ir para a igreja, e tem pessoas também que está desviado e está dentro da igreja todos os dias de culto, né? verdade. Pessoas que estão na igreja, mas como a irmã falou, né? Acha que veste ali uma roupa na doutrina, mas às vezes aquela roupa tá toda colada, sensual, mostrando toda a curvatura do corpo, né, irmã? Às vezes a pele está coberta, né? A pele não está mostrando, mas o corpo está à mostra. Às vezes a pessoa não ora, às vezes na hora do culto mesmo, na hora que chega na igreja, ao invés de estar orando, está sentado, não consegue se concentrar, não consegue ligar em Deus, então fica tipo que enganando a si mesmo, né? Acha que está fazendo a vontade de Deus, mas Deus ele requer muito mais, né?
Verdade, né? A palavra de Deus fala, né? Se quer me seguir, né? Pega a tua cruz de cada dia, renuncia a si mesmo e segue-me, né? A palavra de Deus, ela não obriga ninguém a seguir, né? Mas se você vai seguir, você tem que dizer não a si mesmo. Aí tem gente que acha que a doutrina é pesada, né, irmã? Mas a doutrina, ela não mudou. A doutrina, mas o que que é doutrina? A doutrina é a palavra de É Deus, a né? palavra de Deus. A Se Bíblia fala que aquele que não tiver disciplina, ele é bastardo e não filho. Então, aquele que é filho de Deus, você, irmão, irmã que nos ouve neste momento, se você quer ser filho de Deus, você tem que entender que você tem que viver na base da disciplina. Desde os tempos antigos, servos de Deus sempre tiveram a disciplina, as ordenanças, os mandamentos, e hoje não é diferente. Se você quer morar no céu, minha irmã, é com uma saia decente, é com uma blusa decente, não é algo chamativo, não é algo que desenha o seu corpo, que cola na sua cintura, que cola no seu seio, no seu quadril, não. É com é a roupa que venha estar decente, a roupa que realmente é santificada pelo Senhor. Nós isso. vemos, irmã Ingrid, aquela passagem lá, que a Bíblia fala que os lenços e os aventais de Pedro curava, né? E nós vemos, né, que as nossas vestes também devem ser purificadas, devem ser santificadas pelo Senhor. Não é qualquer roupa que o cristão deve vestir. Ainda que ele Verdade. venha a ter um comprimento, né? Ainda que venha a ser comprido, pode ser lá no punho, né? Mas tem também, louvado seja Deus, aleluia, há situações, né, que nós não devemos usar todas, né? Tem a situação que tem outras que já são mundanas, que são modelos mundanos, né? É, E a gente deve estar atento, né? Então você, irmão, irmã, que está fraco na fé, você que não vai na igreja, você que vai na igreja, esteja atento para você não estar pecando contra Deus, achando que é um crente salvo, enquanto você precisa ainda ser aperfeiçoado em coisas que às vezes está sendo pregado na igreja todos os dias. verdade, irmã. E a doutrina também vale para os varões, né? Andar aí com a calça bem apertadinha, né? Mostrando a vantagem dos glúteos, né, irmã? Os braços, talvez Verdade. tem irmão que é mais fortinho, aí anda com aquelas camisas bem apertadinha, né? Para mostrar a musculosidade, né? Às Fica vezes vai na. enfeitando muito a barba, né, irmã? Naquela vaidade, né? Verdade. Até mesmo nos cabelos, né, irmã Ingrid? É, Porque o fica fazendo cabelo do penteados, varão, né? o cabelo do varão é um cabelo bem aparado. Tem muitos irmãos que gostam do cavanhaque, né, É, disfarçado ali, gostam daquele topete. Então, assim, às vezes em casa fica mais à vontade, né? Então, a palavra de Deus é para todos, né? A palavra de é, Deus é para o jovem, é para a criança, isso, é para todos né? nós, né? É, a criança também, ela já deve crescer, né, irmã? No caminho do Senhor ali, com a saia na doutrina, com a brusinha, né? Pegando o cotovelo, o varãozinho Verdade. também, né? Com as roupinhas, tudo decente, né? Que quando ele É, envelhecer, ele não vai esquecer aquilo que a mamãe e o papai ensinou, né? às vezes tem pais que não ensinam o seu filho o É, caminho. Ah, andam seu na filho é muito doutrina, mas novo, deixa os filhos andar fora da relaxadamente, né, doutrina. irmã? Verdade. Então não está criando para Deus, está criando para o mundo. Aí quando a criança tiver um entendimento, aí falar, agora eu vou ensinar, mas agora já é tarde, porque o tempo de ensinar já passou. Já. Né? Então devemos ensinar aos nossos filhos o caminho de Deus e tipo assim, tirar da nossa casa, né? Igual a irmã Emily falou, às vezes o pai, a mãe não faz, mas deixa o filho fazer, vestir no caso, né? É, Então, tira da sua casa, meu irmão. Às vezes você não entende o motivo da fraqueza, das enfermidades, dos problemas na sua casa, no seu lar, que às vezes está aí nessas roupas mundanas, se não serve, se não é de Deus, tira fora, né? É camiseta para menina, vestidinho de alça, tira isso fora da sua casa, né? Porque se não é de Deus, não tem por que você usar, não tem por que você guardar. Deixa, né, nas mãos de Deus, que Deus vai preparar vestes purificadas, vestes santas, né, para que você venha se vestir e estar como uma verdadeira serva de Deus, criar seus filhos como servos do Senhor. verdade, mano, né? E Deus dá força, Deus provê, né? O nosso Deus, ele é imenso, ele é grande,
né? Ele faz o mar se abrir, né? E não é aí por você queimar algumas poucas peças de roupa que Deus não vai prover roupas, né, na doutrina para você, para seu filho, né? Ele vai prover sim. Verdade. Então é isso aí, irmãos, né? Que o Senhor Jesus venha falar em seus corações, né? Através dessas palavras, né? Que citamos, que falamos para os irmãos, que vocês venham lutar para servir a Deus. O tempo se abrevia, o tempo está próximo. Não resta mais tempo para nada, você quer aproveitar mais do que no mundo. Verdade. O que você acha que você vai conseguir no mundo? Nada, só destruição e além do mais. Quem conhece a palavra, sua consciência só vai te pesar. É verdade, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Você, meu amado irmão, minha amada irmã que está desviado, né? Que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. E que não é para nós nos conformar com este mundo, né? Então, nós que servimos a Deus, nós temos que andar em contrariedade do mundo, né? Se o modernismo está tomando conta, mas a palavra não modernizou. A palavra fala que ela é viva, porque ela se renova, mas a palavra não fala que ela vai se modernizar. Não, ela continua sendo a mesma, né? Então você desviado, você desviada, fica com esta palavra, né? Que tendo pouca força, né? Não negaste a minha palavra, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então guarda a palavra, que ela é viva, que ela nos dá força, que ela nos liberta. Não fica olhando para o mundo, não fica olhando para as pessoas, porque nós somos falhos, né? Mas a palavra, ela é infalível. Verdade. Como a irmã Ingrid falou, né? O mundo passa, as concupiscências do mundo passam, meus irmãos. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Você lembra lá da passagem, né? Nos dias de Noé, irmãos? Como Jesus, como Deus falou através de Noé. Noé proclama ao povo arrependimento, eu vou mandar chuva, eu vou acabar com tudo. O povo não dava crédito, não conseguia acreditar que Deus falaria com Noé, irmãos. Por quê? Porque não era do convívio, todo mundo conhecia todo mundo. Então hoje, às vezes a pessoa tem essa coisa, mas eu conheço fulano, Deus vai usar essa irmã, minha vizinha, vai usar essa pessoa da minha cidade para falar comigo, eu conheço ela, eu vejo ela na rua todo dia. E tipo que não tem aquele temor, né? Não tem aquela reverência de crer que Deus, ele fala, mas Deus, ele fala, meu irmão. Às vezes você fica, mas esse irmão já pregou para mim várias vezes, mas mesmo assim acomoda, como se fosse a gente pregando, mas não, a palavra é de Deus, né? Então, os irmãos que nos escutam, você que está desviado, você que está fraco, ou às vezes você que nem aceitou Jesus ainda, para meditar. Nos dias de Noé, o povo crendo ou não crendo, Jesus cumpriu a sua palavra. Quem preparou, preparou. Quem não preparou, o Senhor trancou a porta da arca. Quem ficou lá dentro, ficou, irmãos, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha também, ninguém pode abrir. Hoje vocês têm oportunidade, a igreja está aberta para vocês. Então, essa porta está aberta, ainda que o diabo luta, mas ele não pode fechar essas portas. Mas vocês não esqueçam que no dia que Deus trancar as portas, no dia que Jesus fechar essa oportunidade, não tem mais para ninguém, não tem mais Deus, né? Isso. Agarra essa oportunidade, né? Diz que você está vivo, né? Que você está tendo a oportunidade aí de aceitar Jesus, de voltar para a casa do Senhor. Agarre ela com toda a força, né? Porque Jesus está voltando e talvez hoje pode ser o nosso último dia, né? Verdade. Então fica atento, meu irmão, minha irmã. Você não sabe se você vai deitar, se você vai acordar. A nossa vida está nas mãos de Deus. Não se esqueça. Deus, ele é misericórdia, mas tem um inimigo, o inimigo da sua alma, que ele luta todos os dias, todos os momentos, tentando te acusar diante de Deus. Ele quer tragar a sua alma antes que você se conserta. Então aproveite antes que seja tarde demais. Verdade. Então não faça como a mulher de Ló, né? Que Deus deu a oportunidade, né, de ser salva, mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, né? Então Deus está te dando a oportunidade hoje. Não olhe para trás, não olhe para as pessoas, não olhe para as lutas, não olhe para as dificuldades, mas olhe para frente, olhe para cima, para Deus.
Verdade. Então, Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a irmã Ingrid, né? Deus abençoe a irmã Miriam também, né? Que Deus continue nos dando força, né? Para poder aí continuar pregando a palavra e seguindo a santa doutrina. Amém, Jesus. Então, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos despede é a sua irmã em Cristo, Ingrid Neto. E a nossa irmã Miriam. A paz do Senhor Jesus, irmã Ingrid. A paz, irmã Miriam.